Olá, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao vídeo que nós falamos sobre a violência. Nós comentamos que a violência é algo que está assustadora, está invadindo, famílias têm sido destruídas, já muita gente perdendo até a alegria de viver, tamanha violência, cada vez chegando mais perto da nossa casa, batendo na nossa porta, enfim. É algo que não há mais controle sobre a violência. Nós nos sentimos assim impotentes diante de tamanha violência. E nós comentamos no vídeo anterior, rapidamente, que isso também aconteceu na época de Noé, onde toda a terra havia se corrompido e a violência havia chegado a um tamanho assim absurdo, e que Deus então decidiu destruir aquela geração, a raça humana. E nós falamos também que após o dilúvio, que o Senhor então colocou no céu o arco-íris, o arco, para que ele se lembrasse, ele estabeleceu uma aliança com Noé, e ele então se lembraria que jamais destruiria a terra novamente com água. Foi a aliança que Deus fez com Noé. E novamente a corrupção, a violência começou a crescer e deu continuidade, porque o problema está no coração do homem. Jesus falou sobre isso, que é do coração do homem que procede toda malícia, todo engano, todo pecado, todo adultério, todo homicídio. Tudo que não presta está no coração do homem. Então é por isso que frequentemente nós não compreendemos, ou melhor, quem conhece a palavra compreende sim, mas há muita gente que não compreende. Puxa, mas como é que aquela pessoa, que é um catedrático, estudou tanto, teve uma formação acadêmica excelente, enfim, mas é uma pessoa corrupta, é uma pessoa que não pratica justiça, são pessoas que praticam coisas assim absurdas, mas é porque o pecado mora no coração do homem. Então Jesus disse que a pessoa precisa nascer de novo, ou seja, ela precisa receber um poder sobrenatural, e aí os seus pecados são perdoados e ela recebe uma nova vida em Cristo Jesus. Então, é por isso que Deus também, ele enviou o Filho dele, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, justamente para que o pecado fosse removido, a culpa do pecado, que lá em Adão toda a humanidade se perdeu. Então o homem é corrupto por natureza, ele tem dentro de si, entranhado no seu coração, esse mal que se chama pecado. Então o homem precisa ter essa experiência de um novo nascimento, aí sim ele começa a praticar justiça e fazer aquilo que é certo. Bem, voltando ao assunto da violência, Pedro escreveu na sua segunda carta, aqui no capítulo 3, ele escreveu a respeito da volta de Jesus. Então ele diz, olha, eu estou escrevendo para trazer a memória de vocês, para vocês se lembrarem da volta de Jesus. E desde aquela época, alguns já perguntavam, questionavam, mas vocês falam da volta de Jesus, mas afinal de contas, aonde é que está a promessa da vinda dele? Ele disse que vai voltar, mas quando é que ele vai voltar? Há tanto tempo diz que vai voltar. Então se já havia esse comentário naquela época, nós estamos no ano 2014, na época de Jesus, no tempo dos apóstolos, quando Pedro escreveu essa carta, se já havia esse comentário, que eles já achavam que Jesus estava demorando para voltar, você imagina hoje, Agora que nós já estamos no ano 2014, tem muita gente que nem acredita, tem gente que nem sabe que Jesus vai voltar. Então, por isso que eu acho também muito importante esses vídeos, para que a gente possa falar para você que não conhece, talvez, a Bíblia. Jesus fez uma promessa, ele disse que ele voltaria, ele iria para o Pai, ele veio com o propósito de morrer pelos nossos pecados, para que o homem pudesse herdar a vida eterna, para que o pecado fosse retirado, e daí ele voltaria para buscar o seu povo. Então existe essa promessa, e era justamente isso que as pessoas estavam questionando, dizendo, poxa, está demorando tanto, Então é a oportunidade que você tem de saber que Jesus prometeu que ele vem buscar a sua igreja. E conforme eu já falei em outro vídeo, isso se chama o arrebatamento da igreja. Você pode até verificar em outro vídeo, o arrebatamento da igreja, quando ele vem buscar o seu povo. E quando ele volta em outra situação para julgar os ímpios. Mas antes disso eu queria comentar esse texto,
quando eles então questionam que Jesus está demorando a voltar. E o apóstolo Pedro, então, ele diz aqui com muita propriedade, ele faz menção àquele episódio que aconteceu na época de Noé, né? Como se ele dissesse, olha, não vai ficar impune, né, toda essa corrupção, toda essa violência. Vocês não lembram o que aconteceu nos dias de Noé, como tudo foi afogado em água, né? Quando Deus enviou o dilúvio? Então, ele faz uma revelação que aí é aquela frase que eu costumo dizer: será que é verdade? Será que é verdade, né? Eu creio porque está escrito na palavra de Deus, mas quem sabe você ainda não crê na palavra. Mas Pedro, ele diz aqui que os céus estão sendo poupados, a Terra, o planeta, né, sendo poupados para um dia muito especial, onde será destruído com fogo, né? Então você pode achar assim terrível essa revelação que está escrita aqui no segunda carta de Pedro, no capítulo 3, diz que a terra não é agora, mas antes disso acontecer, muita água vai rolar, mas a palavra de Deus diz que lá no futuro, esse planeta, a Terra, todo o sistema cósmico será destruído com fogo. E aí João, que escreveu o Apocalipse, ele já viu um novo céu, uma nova terra onde habitará a justiça. A palavra de Deus é fantástica, as revelações são muito claras, né? Então, por isso que o cristão tem esperança, né? Existe uma nova terra, um novo céu onde habitará a justiça. Bem, mas antes de falar desse julgamento, né, a pergunta é verdade? Será que é verdade? E se for verdade, o dia do juízo? Sim, haverá sim. A palavra de Deus diz lá no capítulo 20 de Apocalipse, ele fala sobre o dia do juízo. No versículo 11, João, ele teve uma revelação de Deus, ele, cheio do Espírito Santo, o Senhor mostrou para ele o final dos últimos dias desse planeta Terra, né? Ele disse que ele viu um trono branco, essa foi a revelação que ele teve, e ele viu os ímpios, aqueles que não aceitaram o presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele viu esses ímpios, os ímpios são as pessoas que não aceitaram, que não creram. Por isso que eu acho muito importante você saber dessas coisas, porque você tem o direito de crer ou não crer. Você pode fazer a sua escolha. Eu acho isso muito legal, porque você pode escolher, né? O importante é você saber os dois lados. E daí você vai fazer uma escolha, né? Se você quer crer ou não, é a sua escolha. Eu gostaria que alguém me contasse a verdade. Se eu ainda não tivesse o conhecimento da palavra de Deus, eu gostaria muito de saber e ter o direito de escolher. Eu quero isso para mim ou não quero, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto, João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele teve essa revelação, ele viu um trono branco, alguém assentado no trono, né, que é o Senhor Jesus. Ele sim, hoje ele é o nosso advogado, mas quando ele voltar, ele volta como juiz, e ele sim que vai julgar todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que não quiseram saber do sacrifício dele que ele fez ali na cruz do Calvário, eterno, um sacrifício perfeito, único, né? Então, João viu aquele trono, alguém assentado no trono, ele viu aquelas vidas que foram ressuscitadas do pó da terra também, com seus corpos carregados de pecado. E ele viu também os livros abertos, que são, lá no capítulo 20, fala sobre os livros das obras. É como se cada pessoa tivesse um livro e ali tivesse tudo escrito a respeito daquela pessoa, de todo o seu tempo que ela viveu na Terra, como ela viveu, a forma como ela administrou a sua vida, o seu tempo, enfim. E ali também ele viu pequenos e grandes, ou seja, pessoas de todas as classes sociais, compareceram diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder, todo poderoso nos céus e na terra, aquele que julga com justiça, aquele que nos ama, aquele que te ama. Hoje, que maravilha você poder ouvir esse amor, que Deus te ama incondicionalmente. Ele veio justamente para perdoar os nossos pecados, para te dar vida, vida em abundância, te dar alegria, te dar paz, tirar o peso da culpa do pecado da sua alma, te dar alegria, te dar vida eterna. Mas naquele dia, ele não será mais teu advogado. A Bíblia diz que ele será juiz, né? E ele vai julgar. E o juízo de Deus
será sem misericórdia. Por isso que eu acho muito importante que você saiba disso, porque hoje você pode fazer a melhor escolha na sua vida, aceitar esse presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. E lá naquele tribunal, aquele julgamento, que a Bíblia diz que é o julgamento do grande trono branco, nenhum crente estará ali. Ali será apenas para julgar aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que se esqueceram de Deus, aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então, todos serão ressuscitados do pó da terra, porque Deus é todo poderoso, para ouvir então somente uma palavra de condenação. E diz a palavra de Deus lá no capítulo 20, a partir do versículo 11, diz que João viu pequenos e grandes, quer dizer, pessoas de todas as classes sociais. E no mesmo capítulo ele fala 2 vezes que essas pessoas estavam de pé, colocadas diante do trono do Todo-Poderoso, para ouvirem a palavra de condenação. E interessante que nesse texto diz que o livro da vida também estará aberto. E eu pensando, Senhor, por que o livro da vida estará ali nesse momento da ressurreição dos ímpios, daquelas pessoas que não te aceitaram, não te quiseram, né? Deus é tão justo e maravilhoso que Ele vai mostrar, né? Você está condenado porque o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. É algo tremendo, fantástico, que a Bíblia fala do livro da vida do Cordeiro, no capítulo 21, versículo 27, que somente irá entrar na cidade, a nova Jerusalém, a nova cidade, onde habitará a justiça, somente aquelas pessoas que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. São pessoas que confiaram, entregaram suas vidas para o Senhor e aceitaram o perdão de Deus, a remissão dos pecados. É algo sobrenatural, algo espiritual. O seu espírito, ele não vai morrer, né? O seu corpo sim, mas o seu espírito não. Então você precisa fazer aqui na terra a sua escolha, né? Para quem é que você vai entregar a sua alma, né? Se você aceitar o perdão de Deus, é tão fácil. É só crer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus mesmo disse Jesus disse assim, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Olha que maravilha. Mas passou da morte para a vida. Então aquele que crê em Jesus e a fé para a sua salvação, o próprio Deus que te dá. Basta que você tenha um desejo e o Senhor te dá essa fé que é para te salvar. Então, ele disse, aquele que ouve a minha palavra e crê, é ouvir e crer, né? E a fé vem pelo ouvir, você vai ouvindo e vai brotando fé no seu coração. Então, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Então, se você crê em Jesus, você aceitar o perdão dele, você não vai participar desse juízo do grande trono branco. Você não vai, você já vai estar o seu nome escrito no livro da vida. É por isso que é fantástica essa palavra. Infelizmente, há tantos pastores hoje pregando tantas outras coisas, né? Só aquilo que dá retorno, só prosperidade, só coisas terrenas, como se o Evangelho fosse para resolver problemas terrenos, mas não é. O Evangelho, a proposta do Evangelho é salvação de almas, é vida eterna, né? Após a morte. Né? Nós temos sim uma vida após a morte, o nosso espírito não vai morrer. Então, é maravilhoso você saber que Deus pode apagar todo o seu passado, perdoar os seus pecados, te dar alegria, te dar paz. E a coisa mais importante, maravilhosa, é te dar a vida eterna. Então, o dia do juízo, é verdade, está escrito na palavra de Deus. Mas você pode ficar livre desse julgamento. Simplesmente diga, Senhor, eu quero a salvação. Tudo que Deus pede de você é o seu coração. É você crer nele, só isso. E seus pecados são cancelados e apagados. E o seu nome escrito no livro da vida. É tudo de bom. Que Deus te abençoe. Amém.